Fala galera, meu nome é Bruno Del Rey, você está em mais um Desenhando com Del Rey e hoje eu vou fazer um review dessa arte aqui do Rodrigo Góes que eu fiz. Foi um retrato diferente, né, e que tem um processo interessante para trazer para vocês aqui. E eu gravei ele inteiro, ele ficou comprido, acho que tem 1h45 e aí eu fiquei de trazer aqui pro canal, né, porque eu tinha feito um time-lapse. Né? Para quem não sabe, eu tenho o meu Instagram, tá aqui embaixo, né? Vocês podem conferir, que é o @BrunoDelReyArt. E lá eu sempre coloco fragmentos de conteúdo, né? Cortado aqui do canal. Então tem conversas, tem os dentro do PSD, todos os conteúdos que a gente tem aqui no canal, as sessões que eu tenho aqui no canal, eu acabo cortando e ponho lá. Para além disso, eu também tenho processos completos feitos em time-lapse, né? Uma coisa meio que recorrente já, os artistas fazem isso direto, né? Hoje em dia. E aí eu ponho tanto no Instagram quanto no TikTok esses processos em time-lapse. E aí, já nesse time-lapse eu já tinha colocado que em breve teria review aqui no canal, né? Pra quem não sabe, também é uma sessão aqui no canal, né? Art Review. E aí eu falei, vou fazer então agora que este é o momento certo pra gente ter esse conteúdo no canal. Inclusive reviews de processo tem poucos, né? Então esse aqui acho que deve ser o quinto ou quarto vídeo, né? Então é isso, tá? Todas essas coisas que eu estou falando aqui tem playlists no canal, você pode procurar e lá você vai se divertir lá, né? Bom, eu não trouxe o PSD dessa vez, tá? Pode ser até o caso, se houver interesse da galera de que eu trago o PSD para te ver, eu também posso trazer. Eu vou concentrar só na gravação mesmo do processo e eu vou falando cada uma das coisas, tá? Eu usei essa foto do Rodrigo Góes que tá aqui em cima, né? Que eu achei na internet com facilidade, né? Um lugarzinho onde que ele sempre grava e tal, né? Tem até aí já o devido crédito para ele, né? E então vamos lá. Eu vou começar aqui o processo, tá? Eu vou dar play aqui e eu vou parando e vamos conversando, tá bom? Então esse início aqui eu tava só escolhendo o brush, inclusive até legal falar, né? Que no começo aqui eu tô com uma porrada de brush, mas no fim assim eu acabo sempre usando os mesmos, ó lá. Tanto é que eu seleciono. Eu vou selecionar acho que um aí para poder fazer um lápis, assim, algum né, um desenho de traço um pouquinho mais parecido com lápis mesmo, né, como se estivesse desenhando no papel. E esse começo ele é muito desastrado, na verdade, né? Eu não costumo fazer coisas muito ortodoxas, né? Assim, eu sempre estou experimentando processos, né? E, e nesse rabisco aqui foi um rabisco bem descompromissado, onde eu não estava preocupado se seria o desenho final ou não, né? Na verdade, eu acho que nunca tô, né? Mas nesse caso aqui, com certeza não. E aí o desenho vai ficando muito torto, né? E aí, apesar de ter peculiaridades no rosto do Rodrigo Góes, e é uma coisa que eu pretendo trazer aqui pro canal, é falar de peculiaridades de expressão ou até de fisionomia das pessoas que eu vou fazer. Que inclusive pretendo fazer mais processos como esses aqui gravado, né, com outras pessoas, né, porque eu acho que é legal, acaba dando view, né, fazer gente famosa e tal. E aí o que se percebe aqui, tá? Deu até uma parada aqui no play, ó. Eu vou só estender aqui pra frente pra mostrar, ó. Mas eu acabo desenhando todo meio que fora do alinhamento, né? Então ele fica meio torto. E isso pode ocorrer de ficar um pouco fora, além da conta, né? É óbvio que para experimentação é ótimo, né? Mas depois até eu apago, ó, quer ver? Depois eu apago aqui, eu desisto do desenho, né? Até tinha começado a fazer, tal, recorte e tudo. Olha lá, quer ver? Porque o processo é esse, né? Ó. Eu pego o laço do Photoshop e faço o shape da forma do rosto, da cabeça, né? E aí através desse shape eu vou subtraindo as outras áreas. Esse processo todo é assim. Só que daí esse esboço não deu certo, eu parei, né? E normalmente é assim devagarinho mesmo, né? Eu vou assim bem devagarzinho, tentando procurar e tal. Não que eu não gosto dessas assimetrias e tal, tem até um monte de assimetrias que ficou no desenho final, e é eu começando de novo agora, olha lá. Mas essa simetria ficou exageradamente muito lá. Eu até peguei, acho que um brush diferente, se eu não me engano. Deixa eu ver.
Isso, lá. Eu fui procurar um brush mais familiar, né? Sair daquele brush com tal. E o meu esboço começou a ser muito mais, como dizer, com uma técnica mais conhecida por mim, né? Que é desenhar o rosto alinhadinho. Até porque a referência é assim, né? Vocês podem ver aqui na referência do Rodrigo Góes, por mais que ele tenha peculiaridades na cabeça, eu até vou falar sobre isso. O rosto dele tá alinhadinho, dá pra ver uma vertical no meio da cabeça dele, né? Daí eu coloquei esse triângulo, né? Que é um triângulo que a gente usa normalmente para colocar essa área, né? Do rosto, né? E para poder controlar até a quantidade de distorção que a gente vai usar, né? E se eu não me engano, acho que esse desenho deu errado de novo, né? Quer ver? Eu faço dois RAFs, né? Deixa eu ver só. Não, esse RAF é o RAF certo, mas aí o que acontece? Eu comecei com ele assim, e você viu que eu experimentei duas formas diferentes, né? Só para eu comentar aqui antes, tá? Essa forma é interessante, né? Essa coisa meio parecendo uma fruta, assim, um abacate, que né, tem uma bolinha em cima e uma outra bolinha embaixo, é uma coisa recorrente para desenhar rosto, né? Pessoas que encaixam mais com isso, pessoas que encaixam menos com isso, né? Eu cheguei a fazer um pouco de caricatura, né? Então eu sei que tem essas técnicas para desenhar rosto, né? E nesse outro aqui eu já procurei uma pose mais austera, né? Então eu procurei verticalizar, né? E não deixar tão como é que fala? Envolvido em formas orgânicas demais, né? Daí isso você procura na seriedade dele, né? Porque por mais que ele seja um cara divertido e seja uma pessoa super simpática, o Rodrigo Góes, né? Um cara super amigável, ele também tenta dar o tom de austero assim nas apresentações dele. Então isso precisa estar também no desenho, né? De alguma forma. Então eu fui por esse caminho e depois comecei a suavizar aqui mais pra frente. Aí eu faço o shape em volta. E pra ser sincero, tá? Esses esboços iniciais aqui, nenhum deles me deu segurança de que eu tava indo pro caminho certo, né? Isso acontece com frequência e principalmente em processos de Photoshop, né? Eu procuro então ir lapidando em processo no decorrer do processo, enquanto eu vou evoluindo a arte, tá? Então foi por aí que eu fui aqui. E aí depois que o desenho tá mais ou menos resolvido, né? Eu começo a fazer. Eu baixo a opacidade aqui, né? Ó, aqui, a partir daqui. Eu vou baixar a opacidade, vou aumentar um pouquinho para ver o rosto de perto. E vou começar a desenhar os detalhes do rosto, né? Os componentes, né? Os olhos e tal. Pra tipo assim, será que esse esboço cola mesmo? Tipo, agora é colocando o detalhe do olho que eu vou testar isso, né? Daí eu vou lá e começo a desenhar então o olho. Aí pego um pincelzinho, vou devagarzinho, vou procurando ali a fisionomia do Rodrigo Góes de acordo com a foto, sempre olhando a foto, tá? E, e aí é no momento em que eu consigo dar o olhar dele nesse olho que a coisa evolui para uma crença de que vai dar certo, assim, né? Então foi a partir daí. E aí deixa eu até adiantar um pouquinho, né? Porque eu fico aí bem devagarzinho. Você vê que eu desenho bem devagarzinho, né? A galera tá acostumada a ver meu trabalho com time-lapse. E não é assim, né? É sempre devagarzinho, né? A verdade é essa. Tanto é que o processo tem 1h45, né? Então é bastante tempo. A gente não vai ficar aqui tudo isso, né? Então eu vou adiantar aqui pra gente ver um pouquinho. Mas olha lá, tá? Aí eu começo a pegar os shapes, né? Caricaturizar cada um dos componentes. Pegar o nariz e desenhar ele melhor e tal, né? Detalhes um pouquinho nos olhos e tal. Olha lá. Aí depois eu faço outro olho. Eu deixei o olho assimétrico de propósito, um olhinho um pouquinho mais alto que o outro, porque eu achei que isso daria o olhar mesmo do Rodrigo Góes, que é ele tem uma sobrancelhinha assim que nem eu, assim, um pouquinho mais tortinha do que a outra. Essa cabeça que tem uma forma de abacate mesmo. E a galera que me vê falando isso não é uma ofensa, né, gente? Isso é o básico da observação de um desenhista, principalmente alguém que trabalha com caricatura, né? A gente precisa ter essa curiosidade, precisa ter esse humor de relacionar shapes, né, formas, e poder, sei lá, e brincar mesmo de usar formas que são pouco usuais, que as pessoas normalmente não fazem em relação, né? Legal, e aí aqui
eu comecei a fazer a barbinha e tal, é que eu já tava bem convencido de que ia dar certo, né? Eu fiz o rafo do nariz, falei, pô, aqui vai rolar e tal, né? Mas como a maioria dos retratos, assim, né? A não sei que seja de esferográfica, normalmente o de esferográfica e até algumas pinturas, eu tenho uma sensação de que vai dar certo mais fácil, por causa do contraste que já tá dado, né? Quando eu começo assim com a folha branca, assim, desenhando, normalmente os retratos me dão bastante estranheza, porque falta o peso do escuro, do contraste, da barba, do cabelo e tal, né? Então daí parece que tá errado, alguma coisa tá faltando assim na pessoa, né? Bom, legal. Aí aqui, bom, eu vou adiantar um pouquinho, tá? A gente vai ver que eu sigo nessa história. Aí eu marco, é que isso que acho que é importante falar, ó, que aqui eu marco alguns brilhos, né? Ó. Eu marco mesmo, vou lá e faço um contorno do brilho, né? Aqui acho que eu vou regular alguma coisa aqui, nem sei o que é exatamente, mas vamos colocar mais pra frente aqui. Olha lá. E aí, você vê que aqui tem uma marcação de sombra e tal, né? Uma marcação de brilho e tal. Porque é justamente isso que eu vou transformar em shapes, né? Porque a ideia desde o princípio era fazer, não, eu vou fazer um processo parecido com o que eu fiz da Madonna, que tem aqui live no canal, né? A gente tem aqui as lives, vou aproveitar para falar aqui, né? Que a gente tem as lives do desenho aleatório, né? Que são enquetes, né? A gente faz enquete aqui no canal, na comunidade e no Instagram. E aí as pessoas escolhem qual é o tema que a gente vai fazer e eu trago para a live e desenvolvo mais ou menos em 2, 3, às vezes 4 lives. Então, enquanto eu vou trocando ideia com a galera, que é um jeito da gente ter contato, eu vou apresentando o meu processo e trocando ideia, tá? E aí, o primeiro deles não tinha enquete, né? O primeiro deles eu aproveitei para apresentar para a galera um desenho que eu fiz para uma collab da Madonna, né? E aí o processo da Madonna é assim. E também tem um outro timelapse que eu tenho do meu outro Instagram, que é o @eroticinmotion, que eu fiz uma das pin-ups lá com esse tipo de recurso também, tá? Que é desenhando os shapes. E aí eu começo a desenhar os shapes, tá vendo? Eu vou pegando a forma, algumas coisas vão melhorando nessas formas que eu vou pegando, tá? Mas a ideia é que eu vá sempre procurar o melhor do shape, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho pra vocês verem, tá? Mas, ó, basicamente o que eu fiz é o que? É pegar aqui, terminei o shape, né? Ó. Mas aqui assim, terminei o shape e preenchi ele de cinza, né? Ó. É isso, tá? Legal. E aí depois que eu tenho esse shape aí eu fico mais seguro. Então até que eu aparei um pouquinho as bochechinhas do Rodrigo Góes aqui para ficar um pouco menos abacatado, né? Então um pouco menos berinjélico, vamos chamar assim. daí eu faço essa área da gola, né? Ó. E é através desses shapes gerais, que é sempre importante também, né? Eu não começar por nenhum shape. Quando a gente tá fazendo essas formas, assim, esses recortes de forma, é melhor não ficar fazendo elementos pequenos, né? Sempre do todo para as partes, né? Nunca começar com partes pequenas. Então aí eu sei o tamanho disso, aí eu comparo com a foto para ver se isso está funcionando. Eu já escolho um tom para dar um contraste, que eu sou um viciado em tons, né? Então eu já fiz um tom para o contraste. Aí eu separo uma forma para camisa e por aí vai, tá? Ó, então aí o básico do básico seria isso. A partir daqui, né? Eu tô dando uma regulada aqui no desenho do fone, né? Ó, para aparecer aquele fiozinho. E aí esse shape ele já vai traduzir toda a área do rosto, né? Aí eu resolvi dar uma mudada no desenho, ó lá. Né? Por isso que o esboço não ficou 100%, né? Eu acabei aumentando o olho dele, que ele é um cara que tem um olho muito expressivo, né? O Rodrigo Góes. Então daí achei justo a gente trazer o olho dele para uma dimensão maior. E estiquei um pouco na vertical, né? Aí eu achei que ficou muito mais parecido. Falei, não, beleza, é isso aí o rolê, né? E aí eu seleciono tudo de novo. E se não me engano, acho que ainda dou um totozinho pra cima, quer ver? Ó? Pra baixo, pra baixo. Ó. Pra alinhar, né? Porque ele tá com a cara mais assim, sisuda, né? Então, daí quando acontece isso aqui, a gente tem o óculos, né? Que é ser sempre pra cima, né? Então a orelha tá acima da sobrancelha ali, é porque ele tá meio virado pra baixo. Legal. Depois disso aqui, eu começo a fazer os shapes
que recortam os shapes base, né? Então o shape base é a cabeça, outra forma base é o pescoço e outra forma base é a camisa. Então são 3 formas. E a partir dessas 3 formas eu começo a recortar as formas das outras coisas que estão dentro, né? Barba, cabelo, né? Começando pela forma mais óbvia, que são essas, que são contrastes muito óbvios. Depois eu vou para contrastes mais leves, que são os tons mesmo, o volume, né? Então é isso aí, ó, tá? Basicamente eu vou lá e seleciono o que eu quero, recorto, jogo para cima, quer ver, ó? Jogo aqui para cima. É a mesma coisa com os olhos. Eu vou pegar a forma dos olhos, traços a forma dos olhos. E aí qual que é a ideia aqui, né? É pegar só a parte mais escura do olho, né? Porque eu tô meio que trabalhando mais ou menos com tudo o mesmo tom agora, né? Então é o cabelo, aí é a sobrancelha, os olhos. E aí até tem variação de tom, mas é uma variação de tom muito próxima, assim, né? E aí pronto, eu preencho tudo de cinza e fica um cinza mais escuro. Nunca trabalho com preto total, tá? Porque isso me tira a vantagem de às vezes poder ter tons mais escuros para escurecer caso necessite, tá? Legal, e agora essa forma aqui já é uma sombra, tá? A primeira sombra que eu comecei a desenhar é essa aqui. Eu comecei a desenhar a sombra diretamente, né? Com base na foto, olhando a foto. E isso é uma mentalidade super usual para pintura, assim, né? Então, quando eu pinto tradicional, né? É dessa maneira que eu faço também, tá? E aproveitando em falar de pintura tradicional, enquanto recorta essa sombra, vou falar do meu livro Quatro Tons, tá bom? Essa é a maneira que você tem aqui para me ajudar no canal, tá? O Quatro Tons é uma coletânea de pinturas aqui que eu fiz na época que eu dava aula presencial, né? Ó. E aí eu tenho processos de pintura de várias técnicas, tá? Esse aqui, nesse caso aqui, é acrílica. Olha lá, aquarelas coloridas, paisagens, né? Tá? Vários processos e tal. E aí, se você encomenda esse aqui por R$ 20, você leva o livro com um desenho junto, tá? Normalmente eu mando um desenho como esse aqui, ó, tá vendo? Um desenho como esse aqui vai junto, ou um desenho da sua escolha também, né? Eu estou mostrando esse aqui porque esse aqui já estava feito. Eu coloco dentro e você leva o livro com a imagem. Ou se você quiser, você pode encomendar também as prints, ó. Tem algumas prints aqui possíveis, tá vendo? O Tim Robbins, aqui tem uma arte autoral aí bacana. E também tem tem uma pintura aqui em guache, legal também. E esse aqui que é do Erotic in Motion, que é meu Instagram de pin-ups, né? Então, arroba Erotic in Motion no Instagram, você pode tanto me seguir lá, se você não segue ainda. Inclusive tem até dentro do PSD de pin-ups do Erotic in Motion. Então, se você não conhece, vai lá dar uma olhada, tá bom? Bom, vocês veem que eu estou recortando, né? Eu vou recortando todas as sombras possíveis aqui, tá? Vou dar uma adiantadinha de leve aqui. Olha lá, eu recorto uma sombra geral zona e preencho, tá? Tudo isso é o mesmo tom. E se a gente for pela lógica dos tons que eu costumo falar aqui no canal, e essa aqui tá bem diferente esse processo tá um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, né? No dentro do PSD, eu costumo falar de sombras em multiply, né? E aqui não é assim que acontece, tá? Aqui as sombras elas são chapadas mesmo. Então eu vou procurar a tonalidade que eu quero para a sombra, né? E a cor também. Então não é uma sombra que eu vou colocar multiply. Inclusive até tem um efeito sim multiply, eu vou mostrar para vocês mais para frente. E eu trabalho tudo no cinza primeiro, isso é igual, né? Os processos do dentro do PSD que eu mostro aqui até dentro do Orc lá e outros que eu mostrei aqui no canal, né? Mas esse aqui ainda tem essa coisa de não usar o multiply para fazer sombra, tá? Então legal. E aí vou recortando a boca, tá vendo? Aí o dente, ó lá, é uma subtração da boca, aí eu pinto de branco depois e tal. E é basicamente isso, né? Eu faço recorte de todas essas áreas em contraste. Agora eu estou fazendo tudo que não vou dizer branco, né? Mas é uma cor clara, que é os dentes e o olho, né?
porque nem sempre é branco, tá? A gente tem na cabeça de que sempre a gente vai desenhar o olho e a boca e vai ser branco. Não é assim, né? Muitas vezes as pessoas não têm, né? Eu mesmo aqui, se você for olhar a minha imagem aqui, tá muito mais pro amarelo por causa da lâmpada aqui do que pro branco, né? Até aquele livro lá atrás aqui, o 4 tons, vocês podem ver que aqui tem uma coloração mais pro azul. Isso pode parecer estranho, mas na verdade todas as cores têm adição de cores que refletem, né? Então, eu estou falando isso porque a minha escolha quase nunca é branco. Até quando eu estou fazendo os tons cinzas iniciais, sempre é um cinzinha muito claro, mas nunca estourado por branco, assim como nunca é estourado por preto, tá? Legal. Aí eu marquei, fui conferir no desenho, tá vendo? Trouxe de novo o desenho para mim pra poder ver e comecei o desenho do equipamento dele de fala e o fone e microfone que ficam pendurados no pescoço dele, que inclusive é bem característico, né? Se eu errar alguma coisa do rosto, mas fizer isso, é muito provável que fique parecido. Legal. Daí aqui, ó, eu terminei de fazer esses contrastes, né? E comecei a fazer já um recurso tracejadinho assim, né? Fazendo como se fosse fazer a graminha da Turma da Mônica, né? Que a graminha da Turma da Mônica já é conhecida entre os desenhistas como um, um tipo de floreio que você decora como é que faz e pronto, e vai sair replicando para tudo que é lugar, né? E é exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Então, e é um recorte também da imagem anterior. Então eu tenho o shape da barba, eu pego, faço esse recorte por cima e aí eu recorto um do outro e troco de cor. Né? Troco de tom no caso aqui, porque ainda não tem cor, tá? Legal. E aí aqui eu vou desenhar a parte interna da boca. Fiz um shapezinho lá pra boca. E aqui eu começo a fazer uma coisa que inclusive até legal voltar um pouquinho. Porque aqui tem um brilho aqui que eu esqueci de falar, né? Ó. Eu fiz esse brilho inicial para medir a tonalidade que eu precisaria ter para ainda para dar o volume necessário. Né? Então eu coloco esse brilho. Então eu subo primeiro para depois perceber que talvez eu tenha que descer um pouco o tom ainda. Então eu crio um intermediário dessa sombra na pele ainda, né? Então eu faço isso primeiro, depois que eu recortei eu vou lá e pum, vou acertando o tom no Hue Saturation. É sempre no Hue Saturation que eu trabalho, tá? Ali eu vou no Lightness e vou trabalhando com a quantidade de luz que eu quero. E mesma coisa na orelha e tal, né, ali. Mas vamos lá, tá? A gente já viu essa parte, vamos para mais para diante. Alguns brilhinhos no pelo da barba, né? Que ficam bem legais também, ó. Eu gostei da maneira como eu trabalhei isso. E esse retrato tá me inspirando muito a querer fazer mais, cara. Então eu vou procurar. Inclusive até fica aqui a conversa, se você tá vendo aqui esse vídeo e já acompanha o canal, ou mesmo que você não acompanhe, dá uma dica aí. Qual outra celebridade você gostaria que eu fizesse o processo e a gente traz pra cá pra conversar, tá bom? Porque daí eu vou falar peculiaridades do rosto da pessoa sempre, tá? Além das peculiaridades do processo mesmo, tá? Legal. Então, esse recorte que eu estou fazendo agora é o recorte da sombra, então, que ficou intermediária. E eu vou procurando sempre shapes enormes, tá vendo? Eu pego, onde está esse shape? Ele é gigante, então eu tento contemplar tudo ele de uma vez, né? Que é uma lógica um pouco da aquarela também, né? A aquarela a gente costuma pintar um shapezinho direto, assim, para poder aproveitar o nível de secagem da água. Se a água não estiver secando demais, você precisa às vezes contemplar uma grande área para poder aproveitar para fazer os efeitos. E aí, ó lá, tá vendo? Essa sombra no meio, ela virou um bom mediador para a entrada da outra sombra. Tá? Beleza, eu acho que a armação geral, acho que eu vou fazer alguma coisa ali de contraste no pescoço agora, quer ver, ó? Mais para frente aqui, ó. Eu ainda estou regulando um pouquinho do olho, estou fazendo mais um tom no olho, tá vendo? Para o olho não ficar só aquela tonalidade, né? Para dar mais volume. Vou fazer a mesma coisa no dente, aí aproveitando que eu vou trabalhando sempre por tons. Então o tom do olho eu fiz uma variação, então eu vou lá para o do dente, que é um tom parecido, e vou procurar uma variação também. Que daí eu não vou perdendo o foco
do nível de contraste que eu estou procurando para cada área. Legal. Aí aqui, ó, são os shapes adicionais que eu falava do pescoço, né? Fiz ali os brilhozinhos do microfone. Aqui acho que eu estou só procurando qual que é o layer. Beleza, estou aqui dando fiz um shape a mais ali para poder definir. Esse tom escuro aqui, ó, ele também é um mediador do escuro da barba versus o tom da pele, né? Esse é bem importante porque ele que normalmente faz o caminho do contraste funcionar legal, né? Harmoniza o contraste para ele não ficar tão estourado, né? Legal. E aí eu estou fazendo mais um contraste na boca, lá faço mais escuro. E assim eu vou construindo a definição. E é isso, tá? Aqui chegou um momento, ó, que eu estou verificando o contraste geral, né? Eu cheguei a dar uma mexida no contraste geral, tal, mas aí chega um momento em que só olhando assim eu não consigo entender o que eu estou fazendo. Então qual é a hora agora? É a hora de pôr um fundo escuro. Pôr o fundo escuro é interessante porque daí ele ajuda a entender o quanto eu preciso escurecer ainda dentro, né? Às vezes a gente não tem essa manha só no olho. Então é bem legal pôr o fundo em certo momento para poder entender isso, tá? É um processo que eu uso na pintura também. Então, pintura tradicional, acrílica, né? Até na aquarela, às vezes a gente também faz isso, né? Legal. Aí aqui começamos as cores, se eu não me engano, não é? Acho que começamos as cores aqui. Não, é que eu ainda vou dar uma ajeitada nos shapes, tá vendo? Tem alguns recortes que eu faço para ficar mais interessante, pensando qual que é a melhor síntese, né, de bloco, de massa sugerida ali que eu vou usar. E é basicamente isso. Aí detalhes da roupa, que nada mais é que o mesmo processo, né? Fazer um recorte e mudar o escuro para poder ficar o detalhe. E quando o trabalho não tem linha como esse aqui, você precisa ter bastante cuidado na hora de colocar esses shapes, né? Porque é eles que vão definir, dar a sensação visual da forma fechando, né? Legal, aí tem alguns detalhes da barba e tal, né? Aí eu volto aqui, aí agora começa um ajuste fino de contraste, que é um shape geral aí que eu estou circulando, né? Aqui um pouquinho na bochecha, nos olhos e tudo mais, com a intenção de já usar um multiply para poder somar os tons de baixo, né? Para ficar mais escuro do que os tons de baixo. Então vocês vão ver que eu vou pegar isso aí e vou transformar isso numa transparência mais para frente. Eu preencho o primeiro, ó lá, tá vendo? Fica tudo meio cinza, claro, né? Porque normalmente o cinza claro vai dar um contraste com os de baixo que não é tão forte, né? Então é aquela coisa do multiply que tem aqui também dentro do PSD falando bastante, né? Não use tons escuros com multiply, porque senão vai escurecer demais e você não vai ter a elegância de usar de repente aquela cor a mais, aquele tom a mais para poder somar. E aí tá aí, ó, tá armado tal, e ele começa já a gerar uma sombra a mais nessas áreas que a gente colocou, tá? Aí os brilhinhos aqui no olho. Aqui vou recortar mais um pouquinho o shape. A gente vai meio que modelando algumas áreas. Vou arrumar o shape também ali desse recorte final que eu fiz dessa sombra com transparência. Estou pescando o tom para poder usar em outros lugares, né? E é isso, aqui beleza. Aqui vou mais um tom escuro aqui na barba para poder somar também. Eu já comecei com cor, tá? Então aqui é o momento que eu começo com cor. E aí o processo de pôr cor, para quem acompanha aqui no canal já é mais fácil. Mas para quem não acompanha, é basicamente pegar o tom, que estão tudo separado em layers aqui, né? Eu não estou com os layers aqui para mostrar para vocês, mas os layers são... Cada forma dessa tem um layer, tá? E aí é super editável mesmo, né? Então eu pego e vou no Hue Saturation e transformo naquele Colorize lá embaixo em cor. E aí quando eu transformo em cor, ele provavelmente vai ser mantido num tom legal para eu usar, porque os tons eu já tinha arrumado a composição.
Então daí é só uma questão mesmo de regular a cor, o matiz, né? E é isso, aí eu vou aqui, vou pra pele, mesma coisa, tá vendo? Aí vou variando um pouco o matiz, às vezes um pouco mais pro vermelho, um pouco mais pro amarelo, tal. E essa fase inicial ela é bem de boa, assim, né? Ó, tá vendo? Deixa eu até deixar aqui na íntegra para vocês verem, porque talvez você tenha curiosidade de saber como é que vai acontecer. Aí eu seleciono o próximo tom, transformo em cor também, vou procurando um matiz que seja diferente. Você vê que o de cima ele flerta com o azul um pouquinho, né? Assim, até um pouquinho de verde ali. E os tons mais baixos, mais escuros, eles vão avermelhando e vão ficando marrons, né? Então eu vou brincando com essa variação aí. Mas é claro que essa cor não é a cor final ainda, tá? É só a partir da barba aqui que começo a brincar, né? A barba também tem um tom que brinca com os vermelhos e tal, para poder ficar reflexivo, não ficar tão escuro, né? Aí põe um fundo verde, que é o fundo bem de acordo com a foto, né? Não sei se é um armário que ele tem atrás, enfim. E aí fiz uma massa sugerida para o fundo, tá assim. Normalmente não tenta detalhar muito o fundo, não, para não chamar a atenção do retrato, né mesmo. Então, quando é retrato, o foco é o retrato, é a foto, né? São os detalhes do rosto e tudo mais. E aqui eu já estava bem contente, né? Mas a partir daqui eu comecei uma regulagem, né? Ainda dei uma mexida no fundo, coloquei mais uns brilhos lá atrás, olha lá. Né? Aqui comecei mais um tom claro, né? Esse tom claro só entra depois que a gente já está nesse nível de detalhamento de todos os tons anteriores. E legal. Aí aqui a gente vai regular, né? Você vê que eu já avermelhei mais as sombras e tal. E aí eu vou regulando todas essas cores. Como está tudo separado em shape, né? Eu consigo ir regulando para chegar na cor que eu quero. Ó, tá vendo? Aí eu puxei um pouco pro verde, né? Para esses brilhos aqui. Que é essencial, né? Porque dá uma impressão... Normalmente a luz branca, essa luz aqui minha aqui... Se você for pescar no Color Pick, você vai... Né, se a gente tirar uma foto, tirar um print da minha imagem aqui... Vocês vão perceber que ele dá uma leve azulada nessa luz, né? Em relação a essa aqui que é amarela, né? Essa aqui é totalmente amarela e estoura aqui para o amarelo claro. Mas aqui, ó, se a gente for fazer se vocês derem o color pick aqui e lá, vocês vão ver que esse aqui está mais azulado e esse aqui está mais amarelado, tá? Então, a ideia dessa luz estourada na cabeça do Rodrigo Góes aí ajuda a ambientar também com o fundo, que está também sofrendo a mesma incidência de luz, que também é azul, né? Então essa que é a ideia por trás dessa iluminação. E aí a gente vai saindo também de um matiz que é totalmente quente, vermelho e laranja e tal, e vai para um frio para dar um contraste, né? Normalmente o contraste entre quente e frio, mesmo sutil dessa forma, mesmo próximos, análogos dessa forma, né? Misturados, saturados, né? Porque isso aqui, por mais que seja verde, né? É um verde que tem um monte de amarelo, né? E aí ele acaba flertando muito com cores quentes também. Mas ele é o suficiente para separar e fazer vibrar as outras cores, tá? Legal. Aí, cara, aqui já tá meio que pronto na real, né? Aí eu comecei a pôr uns filtros malucos aqui. Eu sempre fico nesse final aqui mexendo nos filtros, mas no fim, na cabeça dele eu não gostei. Eu gostei mais da regulagem geral da cor, né? Então, no final do vídeo ele fica assim mesmo, né? Ele fica assim mesmo. Mais parecido com isso, né? E aí aqui, essa parte dos filtros é um adicional, um expediente a mais aqui de testagem, que normalmente é esses gradientes que eu aplico, recortando o shape, coloco o gradiente em um foco específico na testa, lá atrás e tal, e regulo para eles ficarem funcionais, né? E é isso, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui, vou deixar aqui no final para vocês verem. Então eu acho inclusive que esses filtros deram uma matada nos tons, né? Acabou, não deu certo assim, né? Normalmente eu gosto muito desses filtros, né? Mas eu acho que tem aplicações e aplicações, né? Se a gente exagera, acaba não rolando muito bem, né? Então tem que tomar cuidado com isso. É legal que aí eu coloco aqui os dois lado a lado para vocês verem, né? E aí dá para entender por que eu desisti dos filtros depois, né?
Eu deixei só o filtro lá atrás para ajudar a estourar a luz do fundo dele ali, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do review de processo do Rodrigo Góes. Pretendo fazer mais retratos. Então comenta aí se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim, tá? E tem algumas coisas aqui que eu falei já, né? Eu falei do livro para apoiar. Você gosta do canal, quer apoiar o canal? Tem R$20 e você leva isso aqui. A gente calcula o frete, você manda um e-mail para esse e-mail que está aqui embaixo, que inclusive é a nossa chave Pix, né? Que é o estudandocomdelrey@gmail.com, tá? E aí você pode fazer tanto um depósito Pix quanto fazer o pedido do livro e pagar o frete que a gente calcular do seu endereço, tá? Se você escolher fazer o Pix por mais de R$50, você já leva o livro com frete grátis, tá? E aí você contribui com alguma coisa aqui pro canal e eu fico muito feliz da ajuda que você pode dar, tá bom? É isso, obrigado por acompanhar mais um Desenhando com Del Rey. Foi um prazer fazer esse review de processo, foi um prazer fazer esse retrato, né? Tomara que o Rodrigo Góes veja também e ajude a dar uma hypada aí no nosso canal. Valeu aí, compartilha com os amiguinhos, não esquece de se inscrever se você não é inscrito e até a próxima.